Olá, amigos. Eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o nosso canal História em Rede. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão do imperialismo russo. A Rússia contemporânea, ela ressurgiu no ano de 1991, quando da fragmentação da ex-União Soviética. Em 1991, numa pequena república chamada Bielorrússia, assinou-se um tratado chamado Minsk, que fragmentou a ex-União Soviética, e aí ressurge a Federação Russa, que perfazia aproximadamente 78% do antigo território soviético. Logo que a Rússia surgiu, o primeiro presidente da Rússia, o Boris Yeltsin, ele conduziu a Rússia para reformas neoliberais, tentando colocar a Rússia dentro do capitalismo global neoliberal. Foi um desastre total as medidas neoliberais adotadas pelo presidente Boris Yeltsin. O povo russo, que já estava passando por privações, empobreceu ainda mais. A situação socioeconômica e política da Rússia ficou drástica, dramática. Fome, a população estava passando por privações horrendas, dilapidação do patrimônio público, tráfico de armas, tráfico de órgãos. A Rússia transformou-se num paraíso controlado por mafiosos. Aí você tem um grande tráfico de armas como nunca antes visto na história. A Rússia parecia que iria se desmantelar completamente no cenário do capitalismo neoliberal. Essas relações, elas vão se modificar de forma drástica e radical com a posse do atual presidente Vladimir Putin. Quando Vladimir Putin tomou o poder, oriundo da antiga KGB, portanto cria da Guerra Fria, o atual presidente Vladimir Putin tem um projeto político definido desde o primeiro momento que assumiu a presidência da Rússia. No que tange à política interna, a ideia do Vladimir Putin é arrumar a casa, reordenar as finanças da Rússia, reordenar a estrutura política, social, administrativa. E no que tange à política externa, Vladimir Putin deseja reafirmar a Rússia como grande potência no atual cenário do capitalismo internacional. Nós temos, na verdade, uma política externa subdividida em duas. Uma política externa local, e aí eu estou me referindo exatamente às regiões circunvizinhas que fazia parte da ex-União Soviética. É perceptível que o presidente Vladimir Putin deseja que a Federação Russa tenha um controle total sobre as repúblicas que faziam parte da ex-União Soviética. E é lógico, para ele ter um controle total das ex-repúblicas que faziam parte da União Soviética, a Rússia está utilizando de uma prerrogativa que não é comum na história da Rússia. Está usando o poder econômico da Federação Russa para subordinar, pelo viés econômico, as ex-repúblicas soviéticas, agora a autoridade da Rússia. Trata-se de uma estratégia já muito utilizada pelas potências capitalistas ocidentais, mormente os Estados Unidos. Mas pela Rússia é uma novidade. É a primeira vez que a Rússia está se utilizando desta prerrogativa do poder econômico para, através da força econômica, ela criar relações de dependência e forçar Bielorrússia, Moldávia e tantas outras ex-repúblicas, Uzbequistão, Azerbaijão, a se subordinarem ao poder da Federação Russa. Existe uma outra política externa, essa é mais abrangente e é a política que tem incomodado o capitalismo ocidental, principalmente os Estados Unidos da América. É criar ou reafirmar a área de influência da Rússia no Oriente Médio e, sobretudo, na Ásia. Reafirmar a influência da Rússia em territórios como a China, reafirmar a influência da Rússia em territórios como a Síria. Por isso, o Vladimir Putin
Para isso, o Vladimir Putin está se utilizando do grande poder militar que a Rússia herdou da União Soviética para fazer valer a força os seus interesses imperialistas na região da Ásia, onde a Rússia sempre exerceu uma influência muito grande, e na Síria, basicamente, uma região do Oriente Médio que a Rússia também sempre teve uma influência, uma penetração muito grande. É lógico que o uso da força militar para imposição do imperialismo russo está recompondo o cenário internacional. Porque desde o fim da Guerra Fria, pela primeira vez, nós temos a Rússia fazendo frente à potência norte-americana. Agora, é necessário que nós tenhamos um certo cuidado, porque essa ascensão da Rússia não significa o redesenho global, ou seja, uma nova Guerra Fria, como alguns andam a preconizar. Não. A ascensão da Rússia é, na verdade, um choque de imperialismos como aquele que nós vimos às vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial. Muito parecido com aquela situação às vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial. A Rússia, na verdade, a Rússia de Putin aprendeu a jogar o mesmo jogo que os norte-americanos estão jogando desde o fim da União Soviética. Utilizar a sua força militar para impor a sua hegemonia nas relações internacionais. É lógico que, por enquanto, a pretensão não é se tornar uma potência transcontinental como os Estados Unidos são. Até porque, para isso, a Rússia precisaria de um poder econômico muito grande, coisa que ela ainda não tem. Mas, num futuro próximo, quem sabe, a Rússia tornar-se uma potência transcontinental não seja algo de todo descartável. Então, amigos, a ascensão da Rússia é um fato inusitado e muito interessante para as relações internacionais do mundo contemporâneo. O Vladimir Putin, através de vários episódios, já demonstrou e deixou claro que a Rússia pretende fixar a sua influência, pretende manter a sua influência internacional. No episódio da Chechênia, no episódio da Ossétia e, mais recentemente, no episódio do bombardeio ao Estado Islâmico na Síria. Agora, o fato de Vladimir Putin estar tendo essas ações imperialistas não transforma o Vladimir Putin em um herói. Precisamos ter muito cuidado quando tratamos da Rússia e de Vladimir Putin. Vladimir Putin está agindo de forma imperialista. Imperialismo é uma imposição na força dos interesses da superpotência. Se para isso, para impor os interesses, a potência tiver que esmagar milhares e milhares de pessoas, ela o fará. É lógico que muitas pessoas acabam cometendo um equívoco muito grande e endeusando Vladimir Putin porque ele faz de fato um contraponto ao poder norte-americano. Mas, insisto, isso não o transforma num herói. Isso não o transforma num herói. O jogo da Rússia, o jogo de Putin, é um jogo tão sórdido quanto o jogo norte-americano. Inscrevam-se no nosso canal História em Rede e sugiram temas. Vamos entrar num embate sobre temas das ciências humanas de uma maneira geral. Curtam também a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido, e juntos vamos tentar construir uma consciência crítica para muitos brasileiros, sobretudo aqueles mais carentes. Conto com todos vocês e até a próxima.